O Dr. Eberlin, ele, na entrevista que ele teve conosco, ele disse que a ciência hoje, desde o iluminismo, tornou-se cada vez mais reducionista, reduzindo tudo a matéria, tempo e espaço. Correto. Eu acho que é isso, né? Porque matéria e energia é a mesma coisa. Correto. Então, a matéria, tempo e espaço. O senhor acredita nisso? Olha, deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Agora, doutor, por que a linguagem do Gênesis é assim tão mitológica? Ou não é? Não, ela não é. Deus tem uma maneira muito bonita de contar a história, para que qualquer pessoa possa entender. Por exemplo, a Bíblia nos informa que Adão foi feito do pó da terra. A palavra pó que está ali significa a menor partícula, tá? Bem pequenininho. Nós poderíamos usar qual palavra hoje para descrever pó da terra? Cientificamente, eu falaria dos átomos do solo. O que é fascinante porque dos quase 60 átomos, tipos diferentes de elementos químicos que nós temos no nosso corpo, são encontrados no solo, e ouça bem, do planeta Terra. A Lua não tem esses elementos químicos para produzir seres humanos, Marte não tem, Vênus não tem. Até onde nós pesquisamos no Sistema Solar, o único lugar que você encontra pó da Terra, ou pó para fazer ser humano, é aqui nesse planeta. Espera lá, como é que é o negócio? Significa que o solo terrestre forneceu os elementos químicos que constituem o nosso corpo e que outros corpos celestes do nosso sistema solar, o solo desses corpos não tem esses elementos? Não, eles não têm essa variedade. É só o planeta Terra. Mas a Lua não saiu da Terra por causa do choque de um sei lá eu o quê? Essa é uma teoria bem interessante, mas a órbita da Lua é extremamente circular em volta da Terra. Até mesmo usando a idade deles, de 4,5 bilhões de anos, não teria dado tempo para essa órbita estar circular como ela está. Então não foi assim? Não, acho que não. É só fazer as continhas. Continhas. Então, aí, doutor, a gente entra numa questão complicada. Eu mesmo me enrosco de vez em quando nela. Quando a gente lê a narrativa da criação em Gênesis, ela é dividida em dias. E o Sol e a Lua são criados no 4º dia. Então, a Terra é anterior ao Sistema Solar? Ou, enfim, como é que a gente entende isso? Essa é uma questão muito interessante. Primeiro, lembra que ali é uma descrição feita pelo Criador. Ele disse a ordem que ele fez. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, isso não faz sentido, porque Deus criou as plantas no 3º dia. E luz? O Sol e a Lua e as estrelas, o Sol só foi criado no 4º dia. Para que uma planta possa existir, ela precisa de luz. Luz foi criada no 1º dia. Certo. Ou seja, não tem nenhum problema ter planta criada no 3º dia, porque já tinha luz.
Que luz que era, que é o problema, né? Não, até nós sabemos por quê. É todo o espectro de radiação eletromagnética, porque luz é só radiação eletromagnética. Ah, só? Tem a Tá. visível e tem as demais. Por exemplo, infravermelho faz parte desse espectro. Muitas pessoas, quando vão à praia, um dia nublado, eles falam assim, não preciso de protetor porque está nublado hoje. Mas a radiação infravermelha, que é a que queima, ela atravessa a nuvem como se não tivesse nuvem. E a gente não vê. E a gente não vê. Radiação infravermelha, praticamente, é o que transmite o calor, é o que a gente coloca como calor. No segundo dia, nos é dito que Deus faz separação das águas. Já tinha água líquida. Se tem água líquida, tem radiação infravermelha. Então você tem o pacote todo. No terceiro dia, Deus faz separação, faz aparecer a porção seca das águas. Inclusive tem um detalhe muito interessante ali, que diz que Deus chama a porção seca, que é singular, ele chama de terra. Nós a chamamos de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que na sua origem o planeta Terra tinha um único continente. Parece científico, não parece? Bastante. E é. Mas e aí no quarto dia? No quarto dia, Deus traz à existência Sol, Lua e as estrelas. Mas como é que era o sistema solar e o universo, então, até o terceiro dia? Essa é a parte que é fascinante, sabe por quê? Você para e pensa, o Criador, ele está fazendo um projeto, ele está desenvolvendo um projeto, e dá para perceber que houve um planejamento. Dias 1, 2 e 3, ele cria coisas, dias 4, 5 e 6, ele complementa com aquilo que ele criou. Por exemplo, no dia 1, ele cria a luz e faz separação entre luz e as trevas. No dia 4, ele cria o Sol, a Lua e as estrelas. Agora, o Sol é responsável para continuar fazendo o processo de luz e trevas. Tá? Ou seja, a emissão que vem de lá. No segundo dia, ele faz separação das águas e cria o firmamento. No dia 5, ele cria os animais que voam para o firmamento e os animais que vivem nas águas, do jeitinho que estava lá no dia 2, firmamento e águas. No dia 3, ele faz aparecer a porção seca e cria a relva. No dia 6, ele cria os animais terrestres e os seres humanos. Ou seja, você percebe que seria quase que como uma linha de montagem. Há uma necessidade para que, se tem animais terrestres, você precisaria ter, primeiro, um local para eles estarem, ou seja, terra seca. Para que eles se alimentassem, você precisaria de relvas. Para que as relvas existissem, você precisaria de luz, lá no primeiro dia. Então, dá para perceber uma sequência, e essa sequência é muito bonita. É uma sequência que mostra o mais eficiente possível.